Seja bem-vindo! Não esqueça de inscrever-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, avalie e compartilhe. Mero Cristianismo. Autor C.S. Lewis. Livro 3. Conduta Cristã. Capítulo 9. Caridade. Eu disse num capítulo anterior que havia 4 virtudes cardeais e 3 virtudes teologais. As 3 teologais são fé, esperança e caridade. A fé será tratada nos 2 últimos capítulos. Tratamos parcialmente da caridade no capítulo 7, mas naquela ocasião eu me concentrei naquela parte da caridade que se chama perdão. Gostaria agora de acrescentar algo mais a essa exposição. Primeiro, quanto ao sentido da palavra caridade, nos dias atuais significa simplesmente o que costumava ser chamado de dar esmolas, isto é, ajudar os pobres. Originalmente, ela tinha um sentido muito mais amplo. Você pode ver como ela adquiriu o sentido moderno. Se uma pessoa tem a qualidade da caridade, dar aos pobres é uma das coisas mais óbvias que ela faz. E foi assim que as pessoas passaram a falar como se isso fosse tudo o que está implicado na caridade. A semelhança disso, a rima, é a coisa mais óbvia da poesia, de modo que as pessoas passaram a se referir à poesia como mera rima e nada mais. Caridade significa amor no sentido cristão. Mas o amor no sentido cristão não se refere a nenhuma emoção. Não se trata de um estado do sentimento, mas da vontade, daquele estado da vontade que temos naturalmente sobre nós e devemos aprender a ter com relação às outras pessoas. Destaquei no capítulo sobre perdão que nosso amor por nós mesmos não quer dizer simpatia por nós mesmos, mas sim que queremos o nosso próprio bem. Da mesma forma, o amor cristão ou caridade pelos nossos vizinhos é algo bem diferente de gostar de ou de ter simpatia por eles. Nós gostamos e simpatizamos com certas pessoas e com outras não. É importante entender que esse simpatizar natural não é nenhum pecado, nenhuma virtude, assim como não são nossas preferências alimentícias, e sim apenas um fato. Mas é claro que nossas atitudes com relação a esses gostos podem ser pecaminosas ou virtuosas. A simpatia ou a afeição natural pelas pessoas torna mais fácil ser caridoso com elas. Por isso, normalmente é um dever encorajar as nossas afeições, gostar tanto de pessoas quanto conseguirmos, da mesma forma que muitas vezes é nosso dever estimular em nós o gosto por exercícios ou pela comida saudável. Não porque essa seja propriamente a virtude da caridade, mas porque é uma forma de nos ajudar a alcançá-la. Por outro lado, também é necessário manter-se muito atento ao perigo de que nossa simpatia por alguém nos impeça de sermos caridosos ou até injustos com os demais. Há casos até em que nossa simpatia entra em conflito com nossa caridade no que diz respeito à pessoa da qual gostamos. Por exemplo, uma mãe amorosa pode ser tentada pela afeição natural de mimar seu filho, isto é, de satisfazer seus próprios impulsos afetivos à custa da real felicidade posterior da criança. Mas, por mais que a simpatia natural devesse ser encorajada normalmente, seria bem errado pensar que o caminho para se tornar caridoso seja ficar acomodado, tentando produzir sentimentos afetuosos. Algumas pessoas são frias em seu temperamento, e isso pode ser um infortúnio para elas, mas não é um pecado, tanto quanto não é pecado ter uma má digestão. E isso não as exclui da oportunidade nem serve como desculpa para elas não terem a obrigação de aprender a serem caridosas. A regra para nós é perfeitamente simples. Não perca seu tempo se preocupando se você ama o seu vizinho. Haja como se o fizesse. Assim que fazemos isso, descobrimos um dos grandes segredos. Quando você começa a se comportar como se amasse alguém, vai acabar amando mesmo. Se você for ofender uma pessoa de quem não gosta,
vai acabar desgostando dela ainda mais. Por outro lado, se fizer algo de bom a ela, em contrapartida, vai acabar desgostando dela mesmo. É claro que há uma exceção. Se você lhe fizer esse bem, não para agradar a Deus e nem para obedecer à lei da caridade, mas para lhe mostrar que camarada bacana e pronto a perdoar você é, e assim colocá-lo em dívida com você e ficar à espera de gratidão, provavelmente ficará desapontado. As pessoas não são tolas, elas enxergam o exibicionismo ou a politicagem de longe. Mas sempre que fazemos o bem ao outro, só porque se trata de um ser, como nós, criado por Deus e desejando a felicidade deste, como desejamos a nossa, devemos ter aprendido a amá-lo um pouco mais, ou pelo menos, a desgostar dele um pouco menos. Consequentemente, embora a caridade soe como uma coisa bastante fria para pessoas cujas cabeças estão cheias de sentimentalismo, e embora ela seja bem diferente da afeição propriamente dita, direciona-nos a esta última. A diferença entre um cristão e um não cristão não é que este último tenha apenas afeições ou simpatias e o cristão somente caridade. A pessoa não cristã é legal com certas pessoas porque gosta delas. Já o cristão, tentando ser legal com todos, acaba gostando de cada vez mais pessoas ao longo da vida, inclusive pessoas das quais ele não conseguiria imaginar gostar no começo. Essa mesma lei espiritual trabalha de forma terrível na direção oposta. Os alemães talvez tenham tratado mal os judeus de início porque os odiavam, mas depois passaram a odiá-los ainda mais porque os tratavam mal. Quanto mais cruel você é, mais odiará. E quanto mais você odeia, mais cruel vai se tornar. E assim por diante, num ciclo vicioso eterno. O bem e o mal crescem numa PG, progressão geométrica. É por isso que as mínimas decisões que você e eu tomamos no dia a dia são de importância infinita. A menor boa ação de hoje é a captura de um ponto estratégico do qual, alguns meses mais tarde, você poderá estar em condições de prosseguir para vitórias com as quais nunca sonhou. Uma concessão aparentemente trivial hoje, a um desejo ou raiva, representa a perda de uma montanha, uma linha férrea ou ponte da qual o inimigo poderia preparar um ataque que, do contrário, seria impossível. Alguns autores usam a palavra caridade para descrever não apenas o amor cristão entre seres humanos, mas também o amor de Deus pelo ser humano e deste por Deus. As pessoas muitas vezes ficam preocupadas quanto ao segundo desses dois amores. Elas ouvem que devem amar a Deus, mas não conseguem encontrar nenhum sentimento como esse dentro de si. Então, o que devem fazer? A resposta é a mesma que a anterior. Haja como se você o sentisse. Não fique aí tentando fabricar sentimentos. Pergunte-se a si mesmo: se eu tivesse certeza de que amo a Deus, o que eu faria? Quando encontrar a resposta, vá e haja de acordo. De uma maneira geral, o amor de Deus por nós é um assunto sobre o qual se deve refletir com muito mais cuidado do que o nosso amor por Ele. Ninguém consegue ter sentimentos piedosos o tempo todo. E mesmo se conseguisse, o fato é que os sentimentos não são a preocupação principal de Deus. O amor cristão, seja com relação a Deus, seja com relação ao ser humano, é uma questão de vontade. Se estivermos tentando fazer a sua vontade, estaremos obedecendo ao seu mandamento. Ame o Senhor, o seu Deus. Ele nos dará sentimentos de amor se assim o desejar. Não podemos criá-los para nós mesmos e não devemos demandá-los como um direito. Mas o grande ponto a se lembrar é que, embora nossos sentimentos sejam instáveis, seu amor por nós não é. Ele não se desgasta por causa dos pecados que cometemos ou por nossa indiferença, e, portanto, ele é implacável em sua determinação de que devemos ser curados daqueles pecados a todo custo, seja para nós, seja para ele.
Capítulo 10. Esperança. A esperança é uma das virtudes teologais. Isso significa uma visão constantemente voltada para frente, para o mundo eterno. Não é, como algumas pessoas modernas pensam, uma forma de escapismo ou ilusão, mas uma atitude típica de um cristão. Isso não significa que devamos deixar o mundo presente do jeito que está. Quem investiga os registros da história descobre que os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente foram justamente aqueles que mais pensaram no porvir. Os próprios apóstolos, que possibilitaram a conversão do Império Romano, os grandes homens que construíram a Idade Média, os protestantes ingleses que aboliram a escravidão, todos deixaram a sua marca na terra, justamente porque suas mentes estavam ocupadas com o céu. Desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes neste mundo. Aspire ao céu e terás a terra de lambuja. Aspire à terra e não terá nenhum dos dois. Parece uma regra estranha, mas algo semelhante pode ser observado em outros campos. A saúde é uma grande bênção, mas na mesma hora em que você faz dela seu objetivo supremo e direto, você se torna um hipocondríaco que fica imaginando o que pode estar errado com você. Você só terá chance de ter boa saúde se desejar outras coisas além disso: comida, jogos, diversão, ar puro. Da mesma forma, nunca devemos querer salvar a civilização enquanto ela for o nosso objetivo principal. Temos de aprender a desejar outra coisa ainda mais do que desejamos isso. A maioria de nós acha muito difícil desejar o céu, exceto no sentido de que o céu signifique reencontrar os nossos amigos que morreram. Uma das razões para essa dificuldade é a nossa criação, visto que toda a nossa educação tende a fixar nossa mente neste mundo. Outro motivo é que quando o desejo real pelo céu está presente em nós, não o reconhecemos. Se as pessoas tivessem a capacidade de examinar seu coração, saberiam que o que desejam e o fazem de forma contundente é algo que não se pode obter neste mundo. Há tantas coisas neste mundo nos prometendo aquilo que desejamos, mas que nunca cumprem a promessa. O anseio que é despertado em nós quando nos apaixonamos pela primeira vez, ou pensamos em morar num país estrangeiro, ou nos dedicamos a um assunto que realmente nos empolga. Tudo se resume a desejos que nenhum casamento, ou viagem, ou aprendizado pode realmente satisfazer. Não estou falando aqui do que corriqueiramente se chama de casamento, ou de férias, ou de carreiras de estudo que causaram frustração por não as conseguirmos. Estou falando das melhores opções possíveis em cada uma dessas áreas. Havia algo a que nos agarramos no primeiro momento do desejo que simplesmente desvaneceu, quando ele se tornou realidade. Penso que isso que estou falando seja do conhecimento de todos. A companheira pode até ser uma boa esposa, e os hotéis e a vista podem ter sido excelentes, e ser um químico pode ser o melhor trabalho do mundo, mas algo se evadiu de nós. Agora, há duas formas erradas de lidar com esse fato, e outra que é a certa. Primeira, a moda dos tolos. Eles põem a culpa nas coisas em si. Passam a vida toda pensando que, se ao menos tentassem ter outra mulher, ou ter direito a férias mais dispendiosas, ou qualquer outra coisa, então desta vez eles verdadeiramente terão alcançado o objetivo misterioso atrás do qual todos nós estamos. A maioria das pessoas entediadas, descontentes e ricas deste mundo é composta de gente desse tipo. Essas pessoas passam suas vidas todas trocando de parceiro como se troca de camisa, com a ajuda dos cartórios. Vivem de continente em continente, passando de hobby para hobby, pensando toda vez que a última será finalmente de verdade, mas continuam sempre decepcionadas. Segunda, a moda dos sensatos desiludidos. Eles logo decidem que tudo isso é ilusão.
É claro, eles dizem, que a gente se sente assim quando é jovem, mas quando se chega a uma certa idade, você para de ficar buscando o fim do arco-íris. Assim, eles sossegam e aprendem a não esperar demais e reprimem a parte de si que costumava, como eles diriam, sonhar com o impossível. Certamente essa é uma forma muito melhor do que a primeira e torna a pessoa muito mais feliz, além de ser um incômodo muito menor para a sociedade. Isso tende a tornar essa pessoa arrogante. Ela estará apta a ser bem superior com relação ao que ela chama de adolescentes. Mas, de maneira geral, ela se vira bem e se sente confortável. Essa seria a melhor linha que poderíamos seguir se as pessoas não vivessem para sempre. Mas suponha que a felicidade eterna exista realmente e esteja esperando por nós. Suponha que se possa atingir o fim do arco-íris. Nesse caso, seria uma pena descobrir tarde demais, no instante seguinte à morte, que, por causa do nosso alegado bom senso, tenhamos sufocado em nós a possibilidade de desfrutar dela. Terceira, a moda cristã. O cristão diz: as criaturas não nasceriam com desejos se não existisse a satisfação para esses desejos. Um bebê sente fome. Muito bem, existe a comida. Um pato deseja nadar. Muito bem, existe a água. Os seres humanos sentem desejo sexual. Muito bem, existe o sexo. Ao descobrir em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo poderia satisfazer, a explicação mais provável é que eu tenha sido feito para outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos consegue me satisfazer, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos nunca tivessem tido a intenção de satisfazer estes prazeres, mas apenas de despertá-los para levá-lo à coisa certa. Nesse caso, tenho de cuidar, por um lado, para nunca desprezar ou ser ingrato por essas bênçãos terrenas, e, por outro, nunca tomá-las equivocadamente por algo mais do que elas são, meras cópias, eco ou miragem. Tenho de manter vivo em mim o desejo pelo meu verdadeiro país de destino. Aquele eu não devo encontrar antes da minha morte. Nunca devo deixar que ele me sufoque ou fique de lado. Devo fazer da jornada para esse outro mundo e da ajuda para que os outros façam a mesma coisa o objeto principal da vida. Não há necessidade de nos preocupar com pessoas debochadas, que tentam ridicularizar a esperança cristã pelo céu, dizendo que não desejam passar a eternidade tocando harpa. A resposta a pessoas assim é que, se elas não conseguem entender livros escritos para adultos, não deveriam falar sobre eles. Todo o imaginário das escrituras, harpas, coroas, ouro, etc., é uma tentativa meramente simbólica de expressar o inexprimível. Os instrumentos musicais são mencionados porque, para muita gente, nem todos, a música é algo familiar na vida presente que mais fortemente sugere o êxtase e a eternidade. As coroas são mencionadas para sugerir o fato de que aqueles que estão unidos com Deus na eternidade compartilham o seu esplendor, seu poder e sua alegria. O ouro é mencionado para sugerir a perenidade do céu. O ouro não enferruja, e a preciosidade disso. Aqueles que tomam esses símbolos literalmente poderiam muito bem pensar também que, quando Cristo nos disse para sermos como as pombas, ele quis dizer que era para botarmos ovos. Capítulo 11. Fé. Devo falar neste capítulo sobre o que os cristãos chamam de fé. Basicamente, a palavra fé parece ser usada pelos cristãos em dois sentidos ou em dois níveis, que serão tratados separadamente. No primeiro sentido, ela significa simplesmente crença, aceitar ou referir-se às doutrinas do cristianismo como verdadeiras. Isso é razoavelmente simples, mas o que intriga as pessoas, pelo menos isso costumava me intrigar, é o fato de que os cristãos se refiram à fé nesse sentido como uma virtude. Eu costumava me perguntar como poderia a fé ser uma virtude,
O que há de moral ou imoral em acreditar ou não em um conjunto de afirmações? Obviamente, como eu costumava dizer, uma pessoa em sã consciência aceita ou refuta qualquer afirmação, não porque esteja ou não esteja afim, mas porque as evidências lhes parecem boas ou ruins. Se ele estivesse errado sobre a validade da evidência, isso não significaria que ele é uma má pessoa, mas apenas que não é muito inteligente. E seria pura estupidez se, sabendo que a evidência é insuficiente, ele se forçasse a acreditar nela a si mesmo. Bem, continuo pensando assim, mas o que eu até então não percebia, e uma boa parte das pessoas ainda não o faz, era isto. Eu estava presumindo que, se a mente humana aceita uma coisa como verdadeira uma vez, ela continuará a se referir a ela automaticamente como verdadeira, até que surja alguma razão real para reconsiderar o caso. Na verdade, eu estava partindo do pressuposto de que a mente humana é completamente regida pela razão, mas ela não é. Vou dar um exemplo. Minha razão está perfeitamente convencida, por evidências suficientes, de que os anestésicos não vão me sufocar e que os cirurgiões adequadamente treinados não começariam a cirurgia enquanto eu estivesse consciente. Mas isso não altera o fato de que, quando eles me deitarem na maca e cobrirem o rosto com suas máscaras assustadoras, um pânico meramente infantil toma conta de mim. Começo a me imaginar sufocando de medo de que eles comecem a me cortar antes de eu estar apropriadamente sedado. Em outras palavras, eu perco a minha fé nas anestesias. Não é a razão que está tirando a minha fé. Pelo contrário, minha fé está fundada na razão. E sim, minha imaginação e as minhas emoções. A batalha está sendo travada entre fé e razão, de um lado, e emoção e imaginação, de outro. Ao parar para pensar, vamos nos lembrar de vários exemplos similares. Um homem sabe, com base em evidências perfeitamente suficientes, que a bela garota que conhece é mentirosa e não sabe guardar segredos, e, portanto, não é digna de confiança. Mas, quando ele está com ela, sua mente perde a fé no conhecimento que ele tem dela e começa a pensar: quem sabe ela será diferente desta vez? E novamente se faz de bobo e lhe conta algo que não deveria ter contado. Resumindo, seus sentidos e suas emoções destruíram sua fé no que ele sabe que é realmente verdade. Ou tomemos o exemplo do menino que está aprendendo a nadar. Sua razão sabe perfeitamente bem que um corpo humano não vai necessariamente afundar na água, se não tiver apoio. E ele viu dezenas de pessoas boiarem e nadarem. Mas a questão fundamental é se ele estará em condições de seguir confiando nisso quando o seu instrutor soltá-lo e o deixar na água por sua própria conta. Ou se vai deixar de acreditar nisso e entrará em pânico para então afundar. É exatamente isso que acontece com o cristianismo. Não estou pedindo que ninguém o aceite, se no exercício de sua racionalidade encontrar evidências que pesem contra ele. Esse não é o ponto pelo qual a fé se manifesta. Imagine, por outro lado, que a razão de uma pessoa decida fazê-la converter-se ao cristianismo. Posso dizer o que acontecerá com esse indivíduo nas semanas seguintes. Chegará um momento em que haverá más notícias ou ele estará em apuros. Ou estará vivendo em meio a um monte de pessoas que não creem nisso e todas as suas emoções se levantarão de uma vez e executarão uma espécie de bombardeio contra a sua fé. Ou então chegará um momento em que esse indivíduo vai desejar uma mulher, ou contar uma mentira, ou vai se sentir muito satisfeito consigo mesmo, ou ainda ver uma chance de ganhar um pouco de dinheiro de alguma forma que não seja perfeitamente legal. Na verdade, em algum momento conveniente, se o cristianismo não fosse verdade. E mais uma vez, suas vontades e seus desejos vão bombardeá-lo sem dó. Não estou falando de momentos nos quais surgem quaisquer novas razões contra o cristianismo, pois estas devem ser encaradas
e esse é um caso diferente. Estou falando de momentos em que um mero estado de espírito se levante contra ele. Mas a palavra fé, no sentido em que estou empregando aqui, é a arte de aderir a coisas que a sua razão já aceitou, apesar de seus estados de espírito inconstantes, pois os humores vão mudar independentemente da visão que sua razão assuma. Sei disso por experiência. Agora que sou cristão, realmente tenho um estado de espírito em que tudo na religião me parece muito improvável. Mas, quando era ateu, havia momentos em que eu me sentia como se o cristianismo fosse terrivelmente provável. Essa revolução em nossos estados de espírito contra nosso ser real acontecerá de qualquer jeito. Por isso a fé é uma virtude tão necessária, pois a menos que você ensine aos seus estados de espírito onde eles devem repousar, nunca poderá ser nenhum cristão sensato, nenhum ateu sensato, mas apenas uma criatura que vive se debatendo e cujas crenças realmente dependem das condições do tempo ou do estado de sua digestão. Consequentemente, é preciso desenvolver o hábito da fé. O primeiro passo é reconhecer o fato de que os estados de espírito mudam. Em seguida, é preciso ter certeza de que, uma vez que você tenha aceitado o cristianismo, então algumas de suas doutrinas principais devem ser mantidas todos os dias de maneira deliberada em sua mente por algum tempo. É por esse motivo que as orações diárias, as leituras religiosas e a frequência aos cultos são necessárias à vida cristã, pois temos de ser continuamente lembrados daquilo em que acreditamos. Nem essa crença nem qualquer outra se manterá viva em nossa mente automaticamente. Logo, elas precisam ser alimentadas. E, na verdade, ao examinar uma centena de pessoas que perderam a fé no cristianismo, fico me perguntando quantas delas se revelariam pessoas que se afastaram por uma argumentação honesta. Não é verdade que a maioria simplesmente se desvia? Agora vou me voltar para a fé no segundo e mais alto sentido. E essa é a coisa mais difícil que eu tive de enfrentar até hoje. Gostaria de abordá-la retomando o tema da humildade. Você deve se lembrar quando eu disse que o primeiro passo em direção à humildade era dar-se conta de que é uma pessoa orgulhosa. Gostaria de acrescentar agora que o passo seguinte é fazer uma tentativa séria de praticar as virtudes cristãs. Uma semana não é suficiente. As coisas, muitas vezes, andam de vento em popa pela primeira semana. Experimente 6 semanas. A essa altura, tendo, até onde se pode ver, caído completamente ou descido a um ponto mais baixo do que aquele a partir do qual se começou, teríamos descoberto algumas verdades a respeito de nós mesmos. Ninguém sabe o quanto é mal enquanto não tiver se esforçado muito para ser bom. Há uma ideia tola, que por sinal é muito divulgada, a de que pessoas boas não sabem o que significa serem tentadas. Essa é uma mentira deslavada. Apenas aqueles que buscam resistir à tentação sabem o quanto ela é forte. Afinal de contas, só descobrimos a força do exército alemão lutando contra ele, e não nos rendendo à sua força. Só descobrimos a força do vento quando tentamos andar no sentido contrário a ele, e não quando nos deitamos no chão. Uma pessoa que cede à tentação depois de 5 minutos simplesmente não sabe o que teria acontecido 1 hora depois. É por isso que pessoas más, em certo sentido, sabem muito pouco a respeito da maldade, uma vez que vivem numa redoma pelo fato de sempre cederem. Só descobrimos a força do impulso maligno dentro de nós quando tentamos lutar contra ele, e Cristo, por ter sido o único homem que nunca cedeu à tentação, também é o único homem que conhece o que significa realmente ser tentado. Ele é o único realista completo. Muito bem, então. O ponto principal que aprendemos da tentativa séria de praticar as virtudes cristãs é que falhamos. Se houve alguma ideia de que Deus tenha nos submetido a algum tipo de exame
e que devemos adquirir boas notas por mérito, tal noção tem de ser eliminada. Se houve alguma ideia de uma espécie de barganha, qualquer ideia de que poderíamos desempenhar nossa parte no contrato e assim pôr Deus em nossa lista de devedores, de modo que seja seu dever, por mera justiça, cumprir com sua parte, essa ideia também deve ser afastada. Penso que todos que possuem uma fé vaga em Deus tenham na mente essa ideia de exame ou barganha até se tornarem cristãos. O primeiro resultado do cristianismo real é eliminar essa ideia. Quando eles a aniquilam, algumas pessoas pensam que isso significa que o cristianismo é um equívoco e desistem. Eles parecem imaginar que Deus é muito simplista e, na realidade, é claro que ele sabe de tudo a esse respeito. Uma das coisas precisas que o cristianismo foi designado a fazer é acabar com essa ideia. Deus esteve esperando pelo momento em que você percebe que não se trata de obter uma nota para passar no exame ou de colocá-lo em dívida com você. Em seguida, vem outra descoberta. Cada uma de suas faculdades, sua capacidade de pensar e de mover os lábios a cada minuto, tudo é dado por Deus. Ainda que você dedicasse cada momento de sua vida exclusivamente a serviço dele, não poderia lhe dar nada que, em certo sentido, já não fosse dele. Sendo assim, quando alguém diz que está fazendo alguma coisa para Deus ou dando alguma coisa a ele, vou lhe dizer o que isso se parece. É como se uma criancinha fosse até o seu pai e dissesse: "Pai, dê-me algum dinheiro para comprar-lhe um presente de aniversário." É claro que o pai vai fazer isso e fica contente com o presente da criança. Isso é tudo muito bonitinho e apropriado, mas só um idiota pensaria que o pai foi lesado na transação. Quando uma pessoa faz essas duas descobertas, Deus poderá entrar em ação de fato, e é só depois disso que a vida real começa. Só agora que a pessoa acordou. Sendo assim, podemos agora passar a falar da fé no segundo sentido. Capítulo 12. Fé. Gostaria de começar dizendo algo sobre o qual gostaria que todos prestassem a máxima atenção. É o seguinte: se este capítulo não significar nada para você, se ele parece estar tentando responder perguntas que você nunca fez, encerre a leitura imediatamente. Não lhe dê a menor atenção. Há certas coisas no cristianismo que podem ser entendidas a partir de fora, antes de você ter se tornado um cristão. Mas há uma quantidade bem maior de coisas que não podem ser compreendidas antes de você ter percorrido um bom trecho da estrada da fé cristã. Essas coisas são puramente práticas, embora não pareçam. São direcionamentos para lidar com encruzilhadas particulares e obstáculos na estrada, e não fazem sentido enquanto a pessoa não tiver chegado a esses lugares. Sempre que você se deparar com uma afirmação nos escritos cristãos que não consegue compreender, não se preocupe. Deixe estar. Virá o dia, talvez só daqui a alguns anos, em que você reconhecerá de repente o que ela significa. Se você fosse entender isso na hora, só lhe faria mal. É claro que tudo isso depõe tanto contra mim como contra qualquer outra pessoa. O que estou tentando explicar nesse capítulo pode estar além da minha compreensão. Posso estar achando que cheguei lá, quando na verdade não o fiz. Então, resta-me apenas pedir aos cristãos instruídos para analisarem tudo com muito cuidado para me dizerem onde foi que eu errei, e aos demais, ao ouvirem o que tenho a dizer com cautela, vendo-o como algo que foi oferecido porque pode servir de ajuda, não porque eu tenho certeza de que estou certo. Estou tentando falar da fé no segundo sentido, o mais elevado. Acabei de dizer que a questão da fé nesse sentido surge depois que uma pessoa tenha se esforçado ao máximo para praticar as virtudes cristãs e descoberto que falhou, e visto que, mesmo se ela conseguisse, estaria apenas dando de volta para Deus o que já pertencia a Ele. Em outras palavras,
ela descobre a própria falência. Mais uma vez, digo que o que importa para Deus não são nossas ações propriamente ditas. O que importa para Ele é que sejamos criaturas possuidoras de certo tipo ou qualidade. O tipo que Ele pretendeu que fôssemos, criaturas relacionadas a Ele de certa forma. Não vou acrescentar aqui, e se relacionem de certa forma uns com os outros, porque isso já está implícito, pois se você estiver de bem com Deus, inevitavelmente estará de bem com todos os que o rodeiam. Da mesma forma, se todos os raios de uma roda estiverem bem encaixados no centro e no aro ao qual são atados, estarão na posição certa uns em relação aos outros. Na verdade, enquanto pensarmos em Deus como um tipo de examinador, nos passando um trabalho escolar, ou como a outra parte de algum tipo de barganha, enquanto estivermos pensando em termos de reivindicações e contra-reivindicações entre nós e Deus, ainda não estaremos numa posição certa em relação a Ele. Quem age assim não entende muito bem quem é, nem quem Deus é, e não consegue assumir a posição certa, porquanto não é capaz de descobrir a própria falência. Quando eu falo em descobrir, quero dizer isso mesmo, ou seja, não o disse simplesmente da boca para fora. É claro que qualquer criança que receber algum tipo de educação religiosa logo aprenderá que não temos nada a oferecer a Deus que já não seja dele, e que falhamos em oferecer até mesmo isso, sem querer guardar algo para nós. Mas estou falando de deparar-se com algo real, uma descoberta de verdade baseada na experiência pessoal. Agora, nesse sentido, só poderemos descobrir nossa incapacidade de manter a lei de Deus depois de termos concentrado o máximo de esforços e depois falhando em mantê-la. Se não tentarmos de verdade, não importam nossas alegações. Teremos sempre a ideia no nosso subconsciente de que se tentarmos com mais afinco da próxima vez, teremos sucesso em nos tornar completamente bons. Assim, em certo sentido, a estrada de volta para Deus é a estrada do esforço moral, de nos empenharmos cada vez mais, mas, em outro sentido, não é o esforço que nos levará de volta para casa. Todos esses esforços estão nos levando ao momento vital em que dizemos a Deus: o Senhor é que terá de fazer isso, pois eu não consigo. Eu lhe imploro, por favor, que não comece a se perguntar: será que eu já cheguei a esse ponto? Não fique aí sentado, divagando para ver se está chegando lá, pois isso o levará na direção errada. Quando acontecem as coisas mais importantes da nossa vida, muitas vezes, naquele momento, nem nos damos conta do que está acontecendo. Uma pessoa nem sempre está em condições de constatar: opa, estou amadurecendo. Muitas vezes, é só quando olhamos para trás que nos damos conta do que aconteceu e então reconhecemos aquilo que as pessoas chamam de amadurecimento. Você pode perceber esse fenômeno até em coisas mais simples. Uma pessoa que começa a especular, ansiosa, se vai conseguir dormir, tem grande probabilidade de ficar horas acordado. Da mesma forma, o fenômeno ao qual estamos nos referindo agora pode não acontecer com todo mundo em um passe de mágica, como aconteceu com Paulo e Bunyan, mas pode se dar de forma tão gradativa que ninguém seja capaz de apontar uma hora ou ano particular em que tenha acontecido. E o que importa é a natureza da mudança em si, e não o como nos sentimos enquanto está acontecendo. É a mudança da confiança em nossos próprios esforços para o estado em que desistimos de fazer qualquer coisa por esforço próprio e deixamos tudo por conta de Deus. Sei que as palavras deixar por conta de Deus podem ser mal compreendidas, mas vamos deixar assim por enquanto. O sentido em que um cristão deixa as coisas por conta de Deus é que ele deposita toda a sua confiança em Cristo, isto é, acredita que Cristo, de alguma forma, compartilhará com ele a obediência humana perfeita que ele assumiu desde o seu nascimento
até a sua morte de cruz, que Cristo tornará o homem um ser mais à sua semelhança e, em certo sentido, compensará suas deficiências. Na linguagem cristã, ele compartilhará sua condição filial conosco, fazendo de nós filhos de Deus como ele mesmo. No livro 4, tentarei analisar melhor o sentido dessas palavras. Se você preferir colocar de outra maneira, Cristo oferece algo por nada. Na verdade, ele oferece tudo por nada. Em certo sentido, toda a vida cristã consiste precisamente em aceitar essa oferta magnífica. Mas o difícil mesmo é chegar ao ponto de reconhecer que tudo o que fizemos e podemos fazer se resume a nada. Queríamos mais é que Deus considerasse nossos pontos positivos e ignorasse os negativos. Ou, em outras palavras, poderíamos dizer que, em certo sentido, nenhuma tentação jamais será superada enquanto não pararmos de tentar superá-la. Ou seja, temos de jogar a toalha. Mas, por outro lado, você não poderia parar de tentar da forma correta e pelo motivo certo enquanto não tiver tentado com todas as suas forças. E, em outro sentido, entregar tudo a Cristo é claro que não quer dizer que iremos parar de tentar. É evidente que confiar nele significa tentar fazer tudo o que ele diz, pois não haverá sentido em dizer que você confia em uma pessoa se não segue o seu conselho. Assim, se você realmente se entregou a ele, podemos concluir que esteja tentando obedecer-lhe. Contudo, está tentando fazê-lo de uma maneira que seja nova e menos ansiosa. Não deseja fazer essas coisas para tentar ser salvo, mas porque ele já começou a salvá-lo. Não as faz esperando obter o paraíso como recompensa de suas ações, mas, inevitavelmente, querendo agir de determinada maneira, porque já tem dentro de si um primeiro vislumbre, ainda que tênue, da habitação celeste. Os cristãos sempre se envolveram em discussões em torno de saber se o que os leva de volta para casa são as boas ações ou a fé em Cristo. Não tenho nenhum direito de falar sobre um assunto tão difícil, mas me parece que isso é como perguntar qual das lâminas de uma tesoura é a mais necessária. Só um esforço moral sério pode nos levar ao ponto de jogar a toalha, mas a fé em Cristo é a única coisa que vai salvar-nos do desespero quando chegar a esse ponto. E é da fé que as boas ações devem inevitavelmente surgir. Certos grupos cristãos do passado acusavam outros grupos de parodiar a verdade de duas formas. Talvez elas esclareçam melhor a verdade. Um grupo dizia: fazer boas ações é tudo o que interessa. A melhor boa ação que há é a caridade. E o melhor tipo de caridade é a doação em dinheiro. O melhor destino da doação de dinheiro é a igreja. Logo, entregue-nos 10.000 libras e garantiremos sua entrada nos céus. A resposta a essa bobagem, com certeza, seria que as boas ações feitas por esse motivo, com a ideia de que os céus possam ser comprados, sequer seriam boas ações, mas apenas especulações comerciais. O outro grupo seria acusado de dizer: a fé é tudo o que interessa. Consequentemente, se você tem fé, não importa o que faça. Peque à vontade, meu filho, e divirta-se, pois para Cristo isso não fará diferença no final. A resposta a essa outra bobagem é que se o que você chama de fé em Cristo significa não ligar a mínima para o que ele diz, então não se trata de fé nenhuma, nem de fé, nem de confiança nele, mas apenas de aceitação intelectual de alguma teoria sobre ele. A Bíblia parece realmente selar a questão quando reúne as duas coisas em uma só sentença surpreendente. A primeira parte diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, que nos dá a impressão de que tudo depende de nós e de nossas boas ações. Mas a segunda parte completa: pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, que dá a ideia de que Deus faz tudo e nós, nada.
Temo que esse seja o tipo de coisa que temos de confrontar no cristianismo e fico intrigado com isso, mas não surpreso. Veja que estamos tentando entender e separar em compartimentos separados o que Deus faz e o que os homens fazem, enquanto Deus e os homens estão trabalhando juntos. E é claro que, de início, pensamos que é como se dois homens estivessem trabalhando juntos, de modo que você pode dizer: ele fez essa parte e eu fiz aquela. Mas essa forma de pensar está equivocada. Deus não é assim. Ele está dentro de você, tanto quanto fora, e mesmo se você conseguisse entender quem fez o quê, não acho que a linguagem humana poderia expressar tal entendimento adequadamente. Na tentativa de expressá-lo, diferentes igrejas dizem coisas diferentes, mas você descobrirá que, mesmo aqueles que insistem mais fortemente na importância das boas ações, lhe dizem que você precisa de fé. E mesmo aqueles que insistem mais fortemente na fé, lhe recomendam praticar boas ações. Em todos os casos, não posso levá-lo mais longe. Penso que todos os cristãos concordariam comigo se eu dissesse que, embora o cristianismo pareça, à primeira vista, resumir-se a moralidade, deveres, regras, culpa e virtude, ainda assim ele nos leva adiante, para fora de tudo isso, para algo que vai além. Podemos ter, assim, o vislumbre de um país onde não se fala sobre essas coisas, exceto, quem sabe, em uma piada. Lá, todos seriam cheios do que podemos chamar de bondade, como um espelho que se enche de luz. Mas eles não o chamariam de bondade, não o chamariam de nada. Eles não estariam nem sequer pensando sobre isso, pois estariam ocupados demais olhando para a fonte de onde tudo isso provém. Mas nesse momento, chegaríamos perto do ponto em que a estrada cruza a margem desse mundo. Nenhum olho pode enxergar muito além disso, mas muitos olhos conseguem enxergar muito além dos meus. Não esqueça de inscrever-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, avalie e compartilhe.